Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui para dar continuidade aos estudos que venho fazendo sobre a vida espiritual dos animais. Hoje estou fazendo o vídeo número 39. Vamos dar continuidade neste assunto muito importante, falando aqui de mais umas passagens muito interessantes da Sagrada Escritura, onde Deus com certeza vai nos ensinar algo mais relacionado aos seus filhos menores, os animais, a quem Ele também deu uma alma vivente. Glórias a Deus. Quero iniciar pela passagem onde o profeta Miqueias prediz o nascimento de Jesus Cristo. Miqueias capítulo 5, versículo 2 a 4. Eu vou ler o versículo 2 agora. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, o profeta Miqueias estava profetizando a vinda de Jesus ao mundo, e está dizendo aqui que a vinda de Jesus ao mundo estava já planejada por Deus desde a eternidade. Desde antes do início de tudo, antes do início do mundo, da terra, Deus já tinha planejado que iria enviar o mundo, o Filho dele ao mundo. Glórias a Deus. Comentário. Como os profetas conseguiram e ainda conseguem saber o que iria acontecer no futuro distante, como Miqueias poderia saber o que ocorreria no futuro distante? É a pergunta que nós fazemos. Como? A profecia de Miqueias capítulo 5, 2 a 4. Essa profecia que acabei de ler. Sobre o nascimento de Jesus, aproximadamente 730 anos antes de Cristo. E a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, sobre a entrada de Jesus em Jerusalém sobre um jumentinho, aproximadamente 530 anos antes de Cristo. Profecia de Isaías capítulo 53, versículo de 1 a 12, relatando com riqueza de detalhes o sofrimento de Jesus, aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Então, como esses homens de Deus tinham essa visão de ver vários séculos antes o que iria acontecer no futuro? Eu tenho aqui duas respostas que pode dar uma explicação para esse fato. Explicação. Os profetas conseguiram saber o futuro de várias maneiras. Eu vou citar duas maneiras apenas. Lendo os acontecimentos na própria Bíblia, que já existia nos mundos espirituais, onde os acontecimentos que ainda iriam ocorrer na Terra, no mundo físico, já estavam perfeitamente registrados, pois a Bíblia é um livro profético, ou seja, com procedência espiritual. Então veja bem, Miqueias falou aqui em cima que a vinda de Jesus Cristo já estava planejada por Deus desde a eternidade. Porque tudo que Deus faz, Ele planeja, escreve, anota, desenha, projeta, faz tudo. Eu já expliquei isso no outro vídeo, onde eu falei do caso de Moisés.
que Deus, ele subiu ao monte e lá em cima Deus deu todos os projetos do templo, do santuário para ele e dos utensílios do santuário, do tabernáculo. Então, Deus, ele tem tudo pré-anotado, tudo escrito, tudo anotado. Então, o profeta com visão espiritual pode ver todas as anotações de Deus, porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, já está desde tempos remotos escrita no céu, e os profetas podem ver. Eu já tive a graça de ter essa visão. O próprio anjo me mostrava a Sagrada Escritura escrita no céu como ela é. E ele ia virando as páginas e eu ia lendo e eu ia compreendendo. E na parte inferior da Bíblia havia bastantes notas musicais. Porque aquele texto, a Bíblia Sagrada, ela é um hino. A Bíblia Sagrada no mundo espiritual, ela é um hino. Ela é toda cantada. Eu tive essa graça de ver. Glórias a Deus. Segunda explicação. Vendo, os profetas, eles vendo e ouvem nos mundos espirituais os acontecimentos que antes de ocorrerem na terra, no mundo físico, ocorre nos mundos espirituais. Então, todo acontecimento aqui na terra, ele vem acontecendo desde o plano divino. Se o profeta vê esses acontecimentos no plano divino ou espiritual, é porque eles vão passar muito tempo para chegar na terra. Mas se ele vê no plano mental ou emocional ou vital, significa que vão acontecer com menos tempo aqui na terra. Porque eles vêm descendo do divino ao mundo físico. Tudo que ocorre aqui na terra vem acontecendo desde o plano divino. Porque tudo é pensado por Deus. Tudo é projetado e criado pela vontade dele. O que acontece aqui na terra. Glórias a Deus. Realização da profecia do nascimento de Jesus. A profecia que Miqueias fez vai acontecer agora na terra. Jesus nasce em uma estrebaria e é deitado em uma manjedoura. Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Glórias a Deus. Então, Jesus Cristo, ele nasceu em uma estrebaria, onde os animais são guardados, porque não havia lugar para eles na estalagem. José com Maria foram na estalagem, mas estavam todos os quartos ocupados, então eles foram obrigados a se alojar em uma estrebaria, em um estábulo. E lá ele nasceu, e a mãe dele o envolveu em faixas de pano e o deitou em uma manjedoura, que era o local onde se colocava a alimentação dos animais. Glórias a Deus.
Então, vamos a um pequeno comentário. Porque Jesus escolheu, ele escolheu, porque ele era Deus e é Deus. Então, Deus escolhe. Ele escolheu nascer em uma estrebaria, junto aos animais. Por ali, explicação, porque ali era o ambiente mais puro e santificado, que continha as condições ideais de vibrações energéticas para a sua entrada triunfal no mundo físico. Ele não poderia nascer em um ambiente de pecado, como no palácio do rei Herodes, ou mesmo na estalagem onde o rejeitaram, ou ainda no templo, onde não havia mais santidade. O ambiente do estábulo entre os animais era o lugar ideal, longe do mundo pecaminoso, como mais tarde ele mesmo diria: eu não sou do mundo. Então, Jesus ele não era do mundo pecaminoso. Ele tinha que nascer num local sagrado. E aquele local, na estrebaria, em todo o planeta Terra, era o local mais sagrado que Deus encontrou para Jesus vir ao mundo. Deus comunicou o nascimento do seu filho para duas categorias de pessoas: para os sábios que buscavam o conhecimento de Deus, como os reis magos, e para os humildes que cuidavam e protegiam alguém, quer dizer, tinham o espírito de proteção, como os pastores que cuidavam e protegiam os seus rebanhos durante toda a noite. Glórias a Deus. Então, aquele ambiente simples de humildade entre os animais foi o local ideal onde Jesus teve a condição de energia pura para entrar no mundo, para o seu espírito entrar no mundo. E o nascimento dele foi anunciado por Deus. Deus mandou anunciar o nascimento dele para os reis magos, homens que buscavam o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, estudando o universo, o cosmos. E mandou os anjos avisarem para os pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas, dos animais. Então, isso é muito significativo, porque Deus, ele ama aqueles que buscam o conhecimento dele e ama as pessoas simples e humildes. Por quê? Porque esta é a característica de Deus. As pessoas que buscam conhecer a Deus, as pessoas humildes, agradam a Deus. E Deus tem grande consideração por essas pessoas. Por esse motivo, ele mandou o Espírito Santo, em forma de uma estrela, chamar os reis magos para vir adorar Jesus Cristo. Glórias a Deus. E também mandou os anjos anunciar aos pastores que estavam em vigília durante a noite, vigiando suas ovelhas. Glórias a Deus. Deus envia o seu Espírito como uma estrela para avisar os reis magos do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Veja bem o que os reis estão dizendo aqui, ó. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, Jesus nasceu já rei. Ninguém o nomeou, o elevou a rei, ninguém.
ele já veio rei, porque ele era rei. Ele mesmo disse para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo, porque ele era rei no mundo divino e espiritual. Então ele já nasceu rei, glória a Deus. Aí quando Pôncio Pilatos ouviu isso da boca dos reis magos, ficou maluco. Chegou até a mandar matar as crianças de 2 anos para baixo em Belém, porque ele não queria perder o reinado, como se fosse dele. O reinado era de Jesus Cristo. Glória a Deus. Comentário. Deus avisou o nascimento de Jesus apenas aos magos e aos pastores, porque Deus enviou o Espírito Santo como uma estrela refulgente para avisar os reis magos do nascimento de Jesus, que os guiou até o local de seu nascimento. Os reis magos eram grandes homens sábios, que amavam a sabedoria e buscavam a sabedoria de Deus nos céus. Eles sabiam que para todos os acontecimentos na terra tem um sinal correspondente nos céus. Então, para um grandioso acontecimento na terra, como o nascimento do Salvador do mundo, que eles conheciam nas Sagradas Escrituras e que tinha sido anunciado pelos profetas, com certeza haveria um correspondente e grandioso acontecimento nos céus. Então, os magos, eles ficavam estudando os céus para ver qual acontecimento no céu que iria representar a vinda de Jesus ao mundo. Porque a vinda de Jesus ao mundo, eles já sabiam através das Escrituras, que os profetas já tinham falado, como Miqueias. Mas eles queriam saber qual acontecimento correspondente que iria acontecer no céu. Porque eles já sabiam que o que acontece no universo acontece na Terra. E o que acontece na Terra acontece no universo. Porque eu já expliquei no outro vídeo que a Terra, nós, tudo e o universo somos um único ser. Então, para que houvesse um acontecimento tão grandioso como a vinda de Jesus na Terra, deveria haver um acontecimento muito grandioso no céu também. Eles buscavam esse conhecimento, por isso Deus se agradou deles. Deus se agrada de quem busca descobri-lo e conhecê-lo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Este acontecimento astronômico foi as conjunções de vários planetas alinhados na constelação de Peixes, inclusive Júpiter e Saturno, cujas forças emitem espiritualidade e sabedoria, criando assim as condições vibracionais ideais para a descida do Espírito de Jesus à Terra. Veja bem, Júpiter é um planeta que emite poderosas forças espirituais, inclusive a fé. E Saturno também. Ele emite poderosas forças espirituais, inclusive a razão. Então, a razão e a fé estavam unidas no signo de Peixes, que é um signo espiritual. Daí gerou-se uma grande força espiritual para a Terra, correspondente à vinda de Jesus Cristo. E quando o Espírito de Jesus Cristo resplandeceu na Terra, com o nascimento dele, que iluminou todo mundo, a grande maioria dos demônios fugiram para o interior da terra, se esconderam. Aí Jesus pôde fazer a sua obra melhor. Glórias a Deus. E
essas forças espirituais emitidas pelos esses dois planetas, Júpiter e Saturno, também afastou as trevas que existem em torno do planeta Terra, as trevas dos pecados e da maldade do ser humano. Eu já comentei no outro vídeo que Deus me deu essa visão. No momento que o poder de Deus veio sobre a minha vida, que eu senti um grande amor, um amor imenso pela humanidade, Deus também me deu a visão de uma cobertura muito grande de maldade sobre a Terra, semelhante a uma capa de maldade da altura aproximada de uma montanha, que encobre toda a Terra. Existe essa capa de maldade que encobre toda a Terra, todo o mundo. Então, essas forças espirituais afastaram essas trevas para Jesus Cristo, o Espírito de Jesus Cristo descer ao mundo. Amém? Glórias a Deus. Então, esse foi o acontecimento cósmico que os magos buscavam conhecer. Esse agrupamento de Saturno e Júpiter em Peixes, um signo espiritual, que trouxe uma grande força para o planeta Terra, permitindo que Jesus Cristo viesse ao mundo, descesse ao mundo. E o lugar onde ele encontrou melhor santidade para ele entrar no mundo foi na manjedoura, na estrebaria, junto aos animais. Aí tem revelação. Por que ele preferiu vir ao mundo junto aos animais? Glórias a Deus. Por outro lado, como os reis magos agradaram muito a Deus, pela busca deles por sabedoria e pelo amor deles ao Salvador, a despeito de serem gentios, eles eram gentios. Deus enviou o seu próprio Espírito Santo como uma estrela que iluminava o caminho deles pelo deserto, como a coluna de fogo que iluminava o caminho do povo de Israel no deserto, depois que saíram do Egito. A estrela, que era o Espírito Santo, parou sobre a casa onde naquele momento Jesus já se encontrava. Quando os reis chegaram lá, Jesus já estava numa casa, não estava mais na estrebaria. Alguém tinha arrumado uma casa para ele. Depois que eles encontraram Jesus e receberam dele a sua luz espiritual, não houve mais necessidade de o Espírito Santo os guiar novamente de volta para o país deles. Eles retornaram. Outra passagem. Os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores que apacentavam seus rebanhos. Lucas capítulo 2, de 8 a 20. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Quer dizer, aquela mesma glória que está sendo emitida dos céus, pelaquela conjunção de Saturno e Júpiter, dando condição para Jesus descer ao mundo, essa mesma glória estava resplandecendo sobre os pastores. O anjo, porém, lhe disse: não temais, porquanto vos trago novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, ou seja, grande multidão de mais anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.
Então, os pastores decidiram, vamos já, de noite mesmo, em busca de Jesus Cristo. Movido pela fé da comunicação de Deus através dos anjos. É assim que cada um de nós devemos reagir quando Deus nos comunica algo. Nós devemos decidir já buscar o nosso Salvador pela fé. Glórias a Deus. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Então, quando eles viram Jesus Cristo, eles saíram por Belém, divulgando tudo que os anjos tinham dito e tudo que eles viram. Então, os pastores foram os primeiros que divulgaram Jesus Cristo. Vamos dizer assim, os primeiros apóstolos de Jesus Cristo. Porque eles saíram por toda Belém comunicando o nascimento do Salvador. Porque eles foram testemunha e receberam a anunciação diretamente de Deus através dos anjos. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando em seu coração, porque Maria sabia de todas essas profecias. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Glórias a Deus. Então, esses pastores receberam uma grande bênção de Deus. Anjos do céu desceram do céu para comunicar a eles o nascimento de Jesus Cristo. Agora, por que pessoas tão simples, de madrugada, vigiando as ovelhas, como é que Deus teve tanta consideração para eles assim? Porque Deus não mandou avisar o nascimento de Jesus para os comandantes do exército que estavam se arrumando para as guerras. Deus não mandou. Não mandou avisar para Herodes, não mandou. Mandou avisar para os homens simples do campo que cuidavam de ovelhas. Isso tem grande ensinamento para nós. Glórias a Deus. Porque Deus enviou os seus anjos para anunciarem o nascimento de Jesus aos pastores de rebanhos de ovelhas. Deus é santo, humilde e simples. Ele ama a santidade, ama a humildade e a simplicidade. Por isso encontrou nos pastores os corações mais adequados para, através deles, iniciar a sua manifestação ao mundo, através de seu Filho Jesus. Quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Salvador do mundo, eles imediatamente o procuraram e o acharam, mesmo o procurando durante a noite. Aconteceu com os pastores o que aconteceu com os 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, que Jesus Cristo andou ao lado deles várias horas, Jesus Cristo ressurrecto, depois que ele tinha ressuscitado, e eles não perceberam que era Jesus Cristo. Já de noite, quando Jesus Cristo partiu o pão na ceia junto com eles, é que eles reconheceram que era Jesus. Aí o que eles fizeram? Eles retornaram de noite, imediatamente, para avisar os outros discípulos. O mesmo aconteceu a esses pastores. Quando os anjos anunciaram para eles o nascimento de Jesus Cristo, eles saíram de noite em busca de Jesus Cristo. Amém? Isso é muito ensinamento para nós, que aumenta a nossa fé.
que nos ensina a termos força de vontade para buscar a Jesus, o nosso Salvador. Só que tem muitas pessoas o rejeitando, negligenciando, não fazendo caso dele. Isso aqui nos ensina. Porque os homens simples, humildes, pobres, que dedicavam a vida para cuidar de ovelhas, deram tanto valor à vinda de Jesus Cristo. Enquanto muitos homens poderosos, ricos, não fazem caso. Por isso que Deus não mandou avisar o nascimento de Jesus para os poderosos daquela época, os comandantes dos exércitos. Não, porque não ia adiantar. Eles iam continuar cuidando da vida deles. Eles não iam fazer como os pastores fizeram. Os pastores largaram tudo e foram em busca de Jesus. Como os apóstolos de Jesus mais tarde fariam. Largaram as redes, as canoas na beira da praia, na beira do mar, e foram seguir a Jesus Cristo. Então, isso aqui é de muito ensinamento para nós sairmos de nós mesmos. Para nós sairmos de nós mesmos. E buscar o Salvador da nossa alma. Amém? Glórias a Deus. O homem, cada dia mais, está cheio de problemas. Mas se ele for se deixar mergulhar nos problemas, ele não vai buscar a Deus. Ele não vai tirar um tempo para ler a Sagrada Escritura. Ele não vai tirar um tempo para ler os Evangelhos. Aí vai perder a bênção. Não vai ter essa grande bênção que esses pastores tiveram aqui. Glórias a Deus. E quando o acharam, eles saíram de noite à procura de Jesus. E quando o acharam, saíram anunciando para todos tudo que presenciaram. Veja bem, quando nós temos um encontro com Jesus, que esse encontro é verdadeiro e sincero, nós não conseguimos ficar mais calados. Nós somos chamados para abrir a nossa boca e anunciar e falar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos. Nós não conseguimos mais ficar calados, porque a palavra e a verdade dentro de nós gritam. Aonde estamos, aonde estivermos, no trabalho, na escola, na rua, conversando com as pessoas, tem algo dentro de nós que grita para a gente falar, para a gente divulgar, para a gente anunciar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Glórias a Deus. E quando o acharam, saíram anunciando para todos tudo que presenciaram, tudo que Deus havia revelado a eles. Em resumo, esses pastores foram os primeiros discípulos anunciadores de Jesus Cristo. E com certeza continuaram sendo por toda a vida. Deus viu a bondade no coração daqueles simples pastores. Por isso deu-lhes a bênção de serem os primeiros a conhecerem e anunciarem o Salvador do mundo. Amém? Então,
é muito significativo isso aqui, que Deus teve uma consideração muito grande com esses homens simples que dedicavam a vida deles cuidando de ovelhas, cuidando de animais. Então, indiretamente, Deus também está mostrando a grande consideração que Ele tem com as criaturas dele mais indefesas, os animais. Se aqueles pastores dedicavam a vida cuidando das ovelhas, e Deus vai até ele e envia um exército de anjos para anunciar a eles o nascimento do Salvador, é muita coisa. É muito significado que nós precisamos meditar sobre isso. Eu agora, talvez eu não consiga transmitir para vocês o significado disso, porque eu vou ter que transformar em palavras, que é muito difícil transformar o significado espiritual em palavra. Mas o que eu estou já falando para vocês, já dá para vocês sentirem a grandiosidade desse fato, desse acontecimento. Porque Deus mandou avisar só para 2 tipos de pessoas o nascimento de Jesus. Os sábios, que buscavam conhecer a Deus estudando os céus, os fenômenos cósmicos, e os pastores, que passavam noites de sono vigiando as ovelhas, para os ladrões não assaltarem durante a noite. Então, os pastores simbolizam quem? Simboliza o próprio Jesus Cristo, que é o nosso pastor maior, que nos vigia e nos guarda contra o inimigo. E os pastores significam quem ainda maior? O próprio Deus. Os pastores simbolizam o próprio Deus por causa do amor de cuidar. Assim como eles cuidavam de animais, cuidavam também das crianças, com o mesmo amor. Dos filhos dele, dos netos dele, com o mesmo amor. Então é isso que Deus vê. E esses pastores representam também o próprio Filho de Deus. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Ele é o pastor que entra pela porta do aprisco. Ele não pula as cercas, os muros, como o ladrão, como o bandido, o salteador. Então, se nós pararmos, tirarmos um tempo para meditar sobre esse grandioso significado, nós vamos ver também a significância, a importância que Deus dedica aos animais, tendo essa grandiosa consideração com esses pastores que cuidavam das ovelhas. É isso que eu quero que todos percebam. O valor que os animais têm para Deus. Desde o vídeo onde eu falei do dilúvio, que Deus salvou os animais para preservá-los, para multiplicá-los depois, porque os animais têm um valor imensurável para Deus, por causa da alma que está neles. Porque aquela alma vai crescer, vai se desenvolver, e um dia vai louvar e glorificar a Deus. Por quê? Porque ela também vai ser uma alma humana. É isso que eu quero que todos entendam.
Glórias a Deus. Não é à toa que os animais sofrem, padecem, são mortos. Nós estamos vendo aí na internet agora, que aflorou para o mundo, que antes não se via muito, num país aí que é o país que mais maltrata os animais no mundo. O animal vivo, eles queimam o pelo do animal vivo com fogo, queimando com fogo o pelo do animal vivo, corta as orelhas do animal vivo, tira o couro do animal vivo e assa o animal vivo. Porque assim o animal vai ter um paladar melhor. Então, para esses homens, Jesus Cristo diria o mesmo que disse no passado: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É de infinita crueldade, porque não sabem o que fazem. Não tem consciência de Deus. Se tiver consciência de Deus, saber que a mesma alma que está nele está no animal, ele não faria isso. É falta de conhecimento de Deus. Glórias a Deus. Então vou ler uma breve conclusão aqui. Vimos que os profetas têm o privilégio de ver e saber o futuro, porque Deus lhe dá esse dom. Por isso eles puderam predizer toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, a morte, a ressurreição e sua eternidade. Deus mandou anunciar o nascimento de Jesus a dois tipos de pessoas: aos sábios, os reis magos, e aos simples e humildes pastores. Os sábios, porque buscavam conhecer a Deus, estudando os céus, o universo, o cosmo, as estrelas, as constelações. Eles estudavam tudo isso. Você estudava o céu com o objetivo de conhecer o seu Criador. Por isso que Deus se agradou muito deles. Porque eles sabiam que os céus eram manifestação de Deus. Como na Bíblia, o salmista diz: os céus proclamam a glória do Senhor. Se você olhar para os céus com olhos espirituais, você vê Deus. Você vê a manifestação de Deus. Como se você olhar também para a natureza, para os animais, para os homens. Você vê Deus. Se você olhar com olhos espirituais. E aos pastores, porque cuidavam dos animais do campo, no campo. Deus se agradou dessas duas pessoas, dos sábios e dos humildes pastores. Ou seja, aos sábios e aos pastores, porque agradaram a Deus com suas atitudes de amor. Porque suas atitudes são semelhantes às atitudes de Deus. As atitudes dos magos, dos pastores, é semelhante à atitude de Deus. Por isso que agrada a Deus. Deus também amava a sabedoria. E ama aqueles que buscam proteger. Se alguém busca proteger alguém, Deus também ama ele e Deus se agrada dele. Amém? Glória a Deus. Então, o que quero sintetizar aqui é este grandioso fato de Deus ter dado tanta atenção aos pastores que cuidavam de ovelhas de noite para protegê-la dos ladrões. Então, isso tem muito significado.
E esse significado está no mundo espiritual. Nós só vamos sentir e descobrir se elevarmos a nossa consciência ao plano espiritual. Aí vamos entender. Por mais que eu fique falando, mas eu não vou ter palavra para explicar. A própria pessoa tem que elevar o pensamento dela, a consciência dela, para sentir a revelação de Deus nesse fato. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos ficar por aqui, em nome de Jesus. Próximo vídeo vou falar sobre a entrada de Jesus Cristo montado sobre uma jumentinha em Belém, que também tem significado extraordinário. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque tudo que o Senhor colocou na tua Sagrada Escritura tem tanto significado, mas nós precisamos elevar a nossa consciência, elevar o nosso coração, para compreender e perceber o que o Senhor está querendo nos ensinar. Por isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua verdade, como também a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos os Teus filhos, Senhor, com grande bênção. Ajuda todos, meu Deus, em tudo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.